A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade à, à nossa reflexão sobre o silêncio, eu começo falando um pouco do que a Talmud, que é o livro, não é, básico da, para que orienta a vida dos judeus, fala sobre o silêncio, não é? Então, a Talmud diz: o silêncio é a cerca construída em redor da sabedoria. Ele tem a função de proteger a sabedoria. É como uma cerca, um muro, uma grade. Pessoas sábias sempre são silenciosas, né? Aqui nós podemos falar um pouco do ensinamento dos padres da igreja, não é? Quem são os padres da igreja? Não sei se você já ouviu falar sobre eles. Os padres da igreja são aqueles homens do início da igreja que deram uma grande contribuição, vamos dizer assim, eles fincaram as bases para a construção da teologia, não é, de todo o patrimônio teológico que nós temos hoje. Também os monges, não é, eles sempre ensinaram, tiveram como um ensinamento que nós só devemos falar aquilo que é o essencial. É interessante que nós não compreendemos ainda, não é, que às vezes o silêncio, não é, ele fala mais que as palavras, não é? Às vezes uma atitude sua de silêncio, ela vai ter mais repercussão, não é, do que as suas palavras. Então, comece a fazer essa experiência, não é? Porque nós temos necessidade de, de falar, nós temos necessidade, né, até mesmo quando nós somos julgados, quando nós somos caluniados, né? Nós temos a tendência, né, que é até compreensível, não é? Porque aí também entra a questão do nosso instinto de defesa, de querermos, de uma certa forma, guardar, não é, a nossa imagem, nossa preocupação. Então, a nossa tendência é de imediato querer confrontar, não é? Querer também responder àquela ofensa que a nós é dirigida. Mas é preciso, como eu dizia, que nós comecemos a entender que muitas vezes ficar em silêncio vai falar muito mais que as palavras, né? E então é por isso que aqui fala, não é, que as pessoas sábias são silenciosas, porque as palavras, quando nascem do silêncio, são mais sábias do que aquelas pronunciadas sem reflexão, né? Às vezes a gente, né, cria toda uma situação, não é, muito desconfortável, né? Porque nós nos deixamos levar ali pela raiva, não é? Nos deixamos levar pela impulsividade do momento, não é? E depois nós podemos nos arrepender, porque é como diz aquele provérbio, não é? Palavras ditas, não é, não voltam atrás, não é? Ou seja, é muito difícil, não é? Depois que nós dizemos
uma palavra que pode magoar alguém, a gente reparar aquela ofensa, né? Porque a gente às vezes fala sem pensar e podemos ser muito injustos, muito cruéis com as nossas palavras, né? Então que nós possamos aprender, né, a, a silenciar diante das ofensas, das calúnias. Também é uma forma de caridade, não é? Ao invés de revidar, ao invés de agredir o outro, né, de descarregar sobre ele todo o nosso furor, toda a nossa ira, que nós possamos, olhando para Jesus, seguir o seu exemplo. Também para Maria, a Virgem silenciosa. Peçamos a ela essa graça, né? Essa graça de aprendermos a descobrir a sabedoria que está escondida no silêncio. Que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado.